Também, queridos, a nossa igreja temos 54 células espalhadas aí na cidade. Você que ainda não tem uma célula pode procurar um dos nossos líderes. Os líderes ergam a mão assim, ó, olha o tanto de líder. Amém? Procuram desse aí no final do culto, toma um cafezinho com ele, troca uma ideia. Onde é a sua célula? Quero ir lá com você, amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, bem forte. Aleluia. Amém? Tem como colocar aí para nós? Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor. Amém? Lá em 1 João capítulo 4, do 7 ao 8. Amém? 1 João 4, do 7 ao 8. Lá no finalzinho quase da sua Bíblia. Aí, amém? É muito bom estarmos aqui adorando ao Senhor nessa tarde. Nós estávamos ali colocando algumas cadeiras ali atrás, porque o pessoal está chegando lá nos fundos. Gente, é uma loucura, né? É gostoso demais essa loucura. A gente fica trabalhando para lá e para cá e é muito bom vermos Deus fazer a obra dele aqui nesse lugar, amém? Quantos fazem parte dessa obra? Todos, amém? Por isso que é muito bom a gente estarmos aqui celebrando o Senhor, amém? Todos acharam? 4, do 7 ao 8, diz assim: queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor provém de Deus, e aqueles que amam mostram que são filhos de Deus e conhecem amém? E o 8, mas se alguém não ama, demonstra que não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Não sei se dá para nós passar aqui, mas nós temos que colocar aqui, o nosso tema, se você quiser anotar aí, é assumindo a nossa responsabilidade. Amém? Todos aqui assumem as suas responsabilidades quando você faz alguma coisa? Amém? Nós vamos meditar sobre isso hoje, porque é muito fácil, né, nós jogarmos a culpa em cima das pessoas, mas não assumir aquilo que é de fato e de verdade nosso. Amém? Porque muitas vezes o problema não está no governo, o problema não está em Deus, o problema não está nas coisas, mas está em nós que não assumimos a nossa responsabilidade. E hoje nós vemos muitas dificuldades acontecendo no nosso meio. Mas aqui nós vemos dois pontos importantes nesse texto. Primeiro, amemo-nos uns aos outros, pois o amor provém de Deus, e aqueles que amam são filhos de, e isso é uma responsabilidade nossa. Segundo aí, algo interessante que nós podemos observar nesse texto: mas se alguém não ama, demonstra que não o conhece. Então isso aqui já é uma falta de responsabilidade, porque quando nós conhecemos Jesus, a nossa responsabilidade como cristãos é começarmos a amar o nosso próximo. Amém? Apesar que a gente às vezes vai ter raiva, vai ficar com raiva, vai ficar com ódio, mas nós temos que amar, porque Deus é amor. Amém? Vamos lá então. Assumindo a nossa responsabilidade. Diga comigo: assumindo a minha responsabilidade. O amor, queridos, ele é o princípio para uma vida de responsabilidade. Quando amamos a Deus, as pessoas e tudo o que fazemos, nos tornamos responsáveis e capazes de cumprir com os compromissos assumidos. Deus é a fonte do amor e nós estamos ligados a esse amor que é Deus. É muito difícil falar e cobrar a responsabilidade das pessoas nos nossos dias atuais. E o que é mais triste é que isso tem entrado aonde? Em nós, em muitas igrejas, em muitos cristãos. Pensam não ter responsabilidade. Passam essa parte para os líderes, esquecendo que cada um prestará conta diante do tribunal de Cristo, individualmente. Diga assim comigo: individualmente. Eu vou prestar conta diante de Deus. Amém? Enquanto isso, as crianças estão liberadas para ir para as salinhas. Amém? Aqui nós crianças até 3 anos e as outras crianças aqui até 6 anos no templo menor. Amém? O seu pai aí pode liberar as crianças. Amém? Os professores já estão aguardando, eu tinha esquecido aí. Amém, queridos? Então o cristão, ele tem a responsabilidade
com quem o chamou. Não há como escapar ou passar essa responsabilidade para outra pessoa. Há como passar essa responsabilidade para outra pessoa, Fernando? Não tem. Diga assim comigo: a responsabilidade é minha. Ou eu sou um cristão, ou eu estou com problemas. Não é verdade? Amém? A parábola dos talentos, ela é muito interessante quando nós lemos ela. Vocês não precisam abrir, mas lá em Mateus capítulo 25, do 26 ao 30, diz assim: e o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. 28. Tire o talento dele, entregue-no ao que tem 10, porque a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que lhe tem será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Qual era a responsabilidade daquele homem? Granjear outros. Mas o que ele fez, irmãos? Ele fez o quê? Vamos lá, ele fez o quê? Escondeu. Amém? Diga por irmão assim: nós não podemos esconder os talentos, temos que desenvolvê-los. Amém? Glória a Deus. Só podemos afirmar que somos cristãos responsáveis se estivermos enquadrados dentro dos padrões da Bíblia. Amém? Quantos são discípulos de Jesus? Primeiro, que quem aceita Jesus se torna o que dele? Um discípulo. E discípulo faz o quê? Jesus está indo para cá e você vai para cá? Não. Não. Discípulo de Jesus é seguidor do mestre. Amém? Diga assim: discípulo de Jesus tem que seguir o seu mestre, os seus ensinamentos. Amém? Agora, quais são as nossas responsabilidades como cristãos? Primeiro, se quiser anotar aí, responsabilidade com a igreja. Qual é a nossa responsabilidade com a igreja? Vamos lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17, que diz o seguinte: você não precisa abrir aí. Obedeçam seus líderes, submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, a responsabilidade para com a igreja, para com a liderança. Quero fazer uma pergunta para os irmãos: quando vocês chegam aqui, vocês vê tudo bagunçado aqui? Não. Vocês vê que existe uma liderança que cuida disso, desde o pessoal que cuida lá dos voluntários, até quem organiza o palco, quem vem pregar aqui, as músicas que são ministradas, porque todos os departamentos da nossa igreja existe uma liderança, e existem normas, existem padrões, amém, para se estar nesse ministério. Então a primeira responsabilidade nossa é como igreja, é respeitar, obedecer a nossa liderança, e não fazê-la gemer, né, dar aquele trabalho, né? Não tem aquelas pessoas que dão aquele trabalho assim, mas faz a gente chorar e aquela coisa toda. Mas nós estamos ali, a nossa responsabilidade é velar, é amar, é cuidar dessas pessoas. Amém? Então a primeira responsabilidade sua com a igreja é obedecendo a sua liderança. Então, obedecendo a nossa liderança. O princípio básico para todo cristão para ter uma vida de compromisso com Deus é a obediência aos líderes que Deus colocou. Submissão é admitir as opiniões contrárias de alguém em favor de outros. Obedeça a liderança da igreja, reconheça e coopere para que o trabalho seja facilitado. Queridos, se nós não houver obediência, o trabalho não vai ser facilitado. E a nossa igreja tem esse trabalho de orientar, de falar. Temos erros ou não? Somos uma igreja perfeita? Amém? Se fôssemos perfeitos, já tínhamos sido arrebatados. Somos uma igreja como qualquer outra que tem dificuldade, tem problemas, mas nós estamos aqui, amém? Fazendo a nossa parte. Muitas vezes a gente não queremos obedecer, muitas vezes a gente não queremos fazer as coisas, mas vem aquele líder e fala assim: olha, é melhor você obedecer do que você sacrificar. Olha, se você tomar essa decisão aqui, você vai ver como vai ser melhor. Quantas pessoas já foram abençoadas por seres obedientes a Deus?
Se você está aqui hoje, querida, é porque um dia você obedeceu, amém? Você abriu o seu coração e Deus abençoou a sua vida, amém? A segunda responsabilidade nossa, não deixando de congregar, amém? Como é costumes de alguns. Então a segunda responsabilidade nossa está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuramos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quanto vocês veem que se aproxima o dia, amém? Cada reunião da igreja, queridos, é uma expressão de culto, de adoração, e esses momentos nos curam, amém? Nos transformam, libertam-nos, consolam. Precisamos ter costumes sadios e não costumes abomináveis, e um desses é deixarmos de congregar. Claro que por determinados motivos podemos nos ausentar de alguns cultos, isso é, às vezes acontece, porém esta não deve ser uma prática nas nossas vidas. Por que nós estamos falando isso? Porque nós temos uma semana toda, e às vezes nós deixamos de congregar, deixamos de estar lá numa célula aprendendo, deixamos de estar aqui no domingo aprendendo uma palavra. A gente gosta de ficar em casa assistindo um jogo, assistindo Fantástico, assistindo mais algumas coisas, o tempo vai passando, estou com preguiça. Aí foi o primeiro domingo, foi o segundo domingo, foi o terceiro, e você não veio, ficou um mês. Então a própria palavra diz: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Então tome cuidado com os atrativos que o mundo te oferece. As coisas desse mundo jamais podem tirar o desejo de seu coração de estar na casa do Senhor, e assim é congregar. Estar nos cultos em vez de assisti-los pela televisão faz toda a diferença. O clima, a glória, a unção e a comunhão. Por isso o texto de Hebreus diz isso: não abandoneis as vossas congregações, porque a fé cristã não é para ser vivida individualmente. Há necessidade de algo chamado convívio, comunhão. Não é gostoso esse momento de conexão que nós fazemos aqui? A gente conhece o irmão ali, troca uma ideia, aí a gente está lá a semana toda orando, pedindo para Deus nos dar uma resposta de oração, e a gente chega aqui e está cantando aquele cântico: se Deus fizer, Deus é Deus, se Ele não fizer. E essa era a resposta que você procurava nas suas orações, e quando você vem ao culto, Deus fala com você, e aí você viu, assim, valeu a pena estar aqui. Então diga assim comigo: eu não vou deixar de congregar. Amém, queridos? É muito importante isso para as nossas vidas. Os Salmos 27:4 diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor, e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no templo. É aqui que nós buscamos orientação, é aqui que nós abrimos o nosso coração, é aqui que nós aprendemos a palavra, é aqui que nós somos orientados, somos impulsionados a sermos cristãos melhores. Amém? Agora eu não posso também deixar que venha adorar a Deus somente aqui no culto e passar a semana toda sem ler a Bíblia, sem orar, sem buscar o Senhor. Amém? Nós temos que assumir essa responsabilidade como cristãos. Amém, queridos? Glória a Deus. E o terceiro também, permanecendo fiel aos ensinamentos do Senhor. Lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26, diz assim: dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Então, aqui nesse texto nós podemos observar, amados, que Deus dá uma ordem a Moisés e promete saúde ao povo, se o povo o... Agora me fala uma coisa para mim: uma pessoa desobediente, ela é uma pessoa saudável? Sim ou não, irmãos? Não. Uma pessoa desobediente é uma pessoa doente. Doente. Ela vive doente, cheio de
pereba, cheio de problemas, de dificuldades, de várias outras coisas na sua vida, porque é uma pessoa desobediente. Agora, e uma pessoa obediente? Qual é a diferença do desobediente para o obediente? O obediente, ele é uma pessoa saudável, e Deus vai dar vida para ele, se ele buscar ao Senhor. É o que o texto diz, que Deus dá uma ordem aqui a Moisés e promete saúde ao povo, se lhe obedecerem aos seus ensinamentos. Muitas pessoas estão doentes hoje, por serem desobedientes ao Senhor. Precisamos ouvir os ensinamentos do Senhor e guardá-los, ou seja, não apenas ouvir, mas obedecer. O que a palavra diz? Não sejais, diz assim comigo, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Tem como vir à igreja somente ser ouvinte ou não? Tem ou não, irmãos? Só ser ouvinte? Não tem. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos praticar o amor, precisamos praticar o perdão, precisamos praticar o que está na palavra de Deus, porque senão não há motivo de estarmos aqui sentados nessas cadeiras, senão a nossa vida não vai valer nada, porque nós somos mais um no meio da multidão. E quantos aqui quer ser mais um no meio da multidão? Eu não quero. Eu quero ser um cristão diferente. Amém? E lá em Lucas, queridos, no capítulo 6, um texto muito interessante, do versículo 46 ao 49, diz o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim e ouve as palavras e a pratica. Ele diz o seguinte, 48, é como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas ela não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Como nós estamos construindo a nossa casa? Com areia? Porque se for com areia, vai cair. Amém? Olha o versículo a seguinte, 49, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Isso aqui é a pessoa que ouve, mas não pratica. Está no nosso meio, mas ouve, é muito gostoso ouvir, é muito gostoso o louvor, é muito gostoso o que está acontecendo aqui, só que você sai, passa a semana, continua a mesma pessoa, não colocou nada disso em prática. Então você será como essa casa edificada sobre a areia, vai cair. Agora eu quero fazer uma pergunta, quantos aqui querem ser como a casa edificada sobre a rocha? Então diga assim, eu quero ser como a casa edificada sobre a rocha. Amém? Então, queridos, não adianta chamarmos e reconhecermos Jesus como Senhor, se não fizermos o que Ele diz. Se não guardarmos os seus mandamentos, é porque não somos dele. Amém? Quem é dele, diga assim, quem é do Senhor, guarda os seus mandamentos. Amém? Quantos aqui guardam os mandamentos do Senhor? E qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus. E depois o quê? Ai, Jesus! É, o texto que nós lemos de 1 João é isso aí. Nós temos que amar o nosso próximo. Ah, mas ele é ruim. Ah, ele é isso. Mas nós temos que amar porque Jesus morreu na cruz por ele também. Amém? E Jesus quer que ele esteja aqui. Você sabe, Jesus quer que essas pessoas estejam aqui, ó. Amém? Aqui tem que acontecer pelo menos uns 10 cultos mesmo, cheio de pecador, entrando pelaquela porta ali, gente todo desgramado, todo arrebentado pelo mundo, todo doente, mas quando entra aqui é curado. Amém? Porque você está fazendo a sua parte como cristão. Amém? Por quê? Porque você é dele e obedece aos seus mandamentos. Amém? Agora, qual é a nossa responsabilidade para com o mundo? Primeiro, o quarto ponto é dando bom testemunho. Amém? Quantos aqui dão bom testemunho?
Todos dão bom testemunho? Amém? Nos nossos dias de hoje, as coisas andam péssimas. Existem péssimos testemunhos, que são chamados de testemunhos. Amém? Olha o que diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Existem pessoas que vão olhar para você e vai falar assim: eu quero ser como esse cara, como cristão. E existe aquelas que vão olhar para muitos e vão falar assim: eu prefiro ir para o inferno do que ser um cristão como esse. Você quer uma fala dessa? Ninguém quer, então diga assim comigo: eu vou manter o meu testemunho como cristão, porque essa é a minha responsabilidade. Queridos, se essa responsabilidade não tiver em nós, alguma coisa está errada. Amém? O bom testemunho é visto no comportamento que temos aonde? Só na igreja. É só na igreja? Não. Na faculdade, lá no banco, no trânsito, né? Oh, Senhor! Oh, glória a Deus! Não é verdade? Aonde? Lá na fila de banco, né? Lá quando você está atendendo, não, pega isso aí, ó. Testemunho, mas peraí, você não é da Manancial? Por que você está falando assim comigo? Você não é crente? Ai, Jesus! Doeu, não foi? Diga assim comigo: eu preciso dar um bom testemunho. Amém, amados? Então, o bom testemunho ele é visto no comportamento de que temos no lar, no emprego, na escola, na rua, e principalmente na igreja. O mundo quer nos ver diferentes, onde estivermos, e a luz de Jesus terá que brilhar. Viva com responsabilidade para trazer a glória de Deus. Se nós não vivemos como responsabilidades lá fora, como nós vamos trazer a glória de Deus? Como as pessoas vão querer esse Cristo que nós falamos? Por isso que nós temos que dar um bom testemunho como cristãos. Quando eu falar, eu sou um crente, eu sou um cristão, as pessoas têm que olhar para nós e ver o seguinte: Cristo, a esperança da glória. Amém? Amém, amados? Outra responsabilidade nossa para com a igreja, qual é? Pregar o Evangelho. Amém? Não, mas essa responsabilidade é só dos pastores, é? É só dos líderes de célula? Não, diga assim: a minha responsabilidade é pregar o Evangelho de Cristo. Tem como correr? Não, porque a responsabilidade aqui é individual para cada um de vocês. Lembra da parábola dos talentos? A um deu tanto, a outro deu tanto, depois veio a cobrança. E aí, quantos talentos você tem? Quantos você granjeou? Granjeei mais tantos. Quantos você fez? Fiz mais tanto. E você, porque você fez? Eu guardei. Servo mau e negligente. Quantos aqui quer ser chamado desse jeito? Eu não quero. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 6, 16, 15 diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será. Então nós precisamos levar esse Evangelho a todas as pessoas. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui gostaria que a sua família estivesse livre das drogas e estivesse aqui ouvindo a palavra? Amém? Então traga ela. Amém? Porque isso não é uma responsabilidade do pastor, não é uma responsabilidade do líder, mas é uma responsabilidade sua, que é cristão e que é luz lá na sua casa e que ela precisa ser trazida para o corpo de Cristo. Porque quando você traz ela para cá, sabe o que vai acontecer? Ela vai ser curada, ela vai ser transformada, e daqui um dia você vai ver o pai, a mãe, a filha, os netos, sobrinho, tia, tio, eu não sei mais quem, todos na igreja.
Agora, amém? Você sabe por quê? Porque houve uma responsabilidade sua, e você não negligenciou esse papel de pregar a palavra. Queridos, não tem como correr, porque essa é uma responsabilidade individual nossa. Mateus capítulo, agora eu não lembro o versículo, mas depois vou lembrar até no final, mas ele fala de pregar o evangelho, não me lembro aqui agora, mas depois a gente vai lembrar. Amém? Então, dando um bom testemunho. O bom testemunho, queridos, pregar o evangelho, né? Então, só depois de conseguirmos ter responsabilidade com a igreja, é que teremos com o mundo. Como posso dizer que amo as almas que nem conheço, se não sou capaz de amar o meu irmão? Somos responsabilizados pelo Senhor a pregar o evangelho a toda criatura. Amém? E isto é uma ordem imperativa e dá uma ideia de continuidade. E essa responsabilidade começa com aquelas pessoas que convivemos e que ainda não aceitaram o evangelho de Cristo. Aí você pode falar assim: ah, mas eles são duros. Mas quem era você? Nós podemos falar do Fernando aqui, olha. O Fernando é um bom testemunho disso. Vivia bêbado. Era um cara aí que vivia todo malucão, entendeu? E o evangelho alcançou ele. Agora, não, mas ele é bêbado, deixa ele para lá. Não, olha aqui onde está o Fernando aqui, fica aqui, ó. O Fernando estava lá perdido, mas alguém foi lá e apostou e trouxe ele. Então houve o trabalho de alguém responsável, não houve? Amém? E hoje, graças a Deus, está aqui. Amém, queridos? Então é uma ordem imperativa, que dá uma ideia do que? De continuidade. Nós temos que continuar. Amém? Outra responsabilidade nossa como igreja, ponto 6, testemunhar. Amém? Lá em Atos, no capítulo 20, do versículo 24, diz o seguinte: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Versículo 25: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. 26: portanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, ou seja, eu fiz a minha parte. Se você quiser aceitar ou não, não tenho mais responsabilidade. 27: porque jamais deixei de vos anunciar a todo o desígnio de Deus. Amém, queridos? Então, testemunhar. Que valor tem a sua vida? Qual é o preço? Paulo disse que se ele não estivesse testemunhando de Cristo, não haveria nenhuma preciosidade na sua vida. Não há nenhuma preciosidade nas nossas vidas se não testemunharmos desse Cristo vivo para as pessoas. Não há motivo de estarmos aqui se não testemunharmos desse Cristo, que nos libertou, não é verdade? Que nos deu a oportunidade de sermos lavados, de receber um anel no nosso dedo, de nos dar uma chance de nos ingressar na sociedade. Você nunca mais será o mesmo, mas você será diferente. Ele nos deu essa oportunidade. É isso, queridos, essa é a preciosidade do Evangelho de Cristo. Testemunhar é estar no lugar de Cristo, ser representante dele, ser mártir. Como representamos Cristo? Somos responsáveis em mostrar Cristo ao mundo por meio da nossa vida. Cristo deve estar encarnado em nós, de tal maneira que o mundo possa ver o seu brilho em nós. Por quê? Porque o mundo, queridos, eles estão o quê? Cegos. Estão caminhando a passos largos todos os dias. Quantas coisas terríveis nós temos visto acontecer com as famílias. Sabe qual é o nosso papel? De trabalharmos mesmo, de testemunharmos Cristo, de arrancarmos essas pessoas das garras do diabo, aquele casamento que estava indo embora, resgatar ele, trazer para Jesus, aquela família que estava se perdendo, trazer ela e ingressar ela aqui.
Esse é o nosso papel, queridos. Paulo, quando ele fala que a minha preciosidade é isso, eu não testemunhar, não há preciosidade em mim. Se eu não testemunhar do amor de Cristo, não há preciosidade em mim. Amém, queridos? Então, é muito interessante analisarmos isso. E a outra responsabilidade nossa, amém, como igreja, levar as almas a quem, irmãos? A Cristo. Amém? Diga comigo, levar as almas a Cristo. Quem é que vai fazer isso? Solta, claro. Diga assim, eu vou ter que fazer isso. E diga assim, eu vou ter que fazer e não posso negligenciar. Diz assim o texto, em Lucas capítulos 19, versículo 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Diga assim comigo, o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. Diga assim, e ele me encontrou. Olha para você agora, dá uma olhadinha para você. Olha que coisa bonita. Queridos, ele te encontrou, meus irmãos. E onde você está? Que coisa bonita, né? Uns careca, outros com cabelo, outros sem cabelo, né? Mas nós estamos aí, né? Nós estamos juntos, amém? Mas nós somos bonitos, queridos, porque a luz de Cristo brilha em nós, amém? Então, depois de evangelizarmos e testemunharmos, é o momento de levarmos as almas a Cristo, convidando-as para irem à nossa igreja, participarem do culto, das nossas células, e também convidando-os a receberem Jesus no seu coração. Amém? Diga assim, eu quero receber esse Jesus no meu coração. Amém? Agora, a nossa responsabilidade para com Deus. Ponto 8. Precisamos ter cuidado com as nossas palavras. Amém? Porque nós temos responsabilidades com Deus. E lá em Mateus capítulo 12, versículo 35 e diante, diz o seguinte: o homem bom, do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado. 37. Pois por suas palavras vocês serão absorvidos, e por suas palavras serão condenados. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quem tem responsabilidade com Cristo, ele não é uma pessoa inútil. Quem tem responsabilidade com Cristo, o seu tesouro não é um tesouro inútil. Ele não vai investir em qualquer coisa. Ele vai investir naquilo que dá o que para ele? Retorno. E o que é que dá retorno para nós? Casas, dinheiro, fama, tudo essas coisas? Isso não? Não. Porque eu posso ter todas essas coisas, mas não ter Cristo na minha vida. Então, a nossa responsabilidade para com Deus, precisamos ter cuidado com as nossas palavras, ou seja, o que mais prejudica o nosso relacionamento com o Senhor é o uso indevido da nossa língua. Você sabe por que Deus não colocou osso na língua? Alguém sabe? Porque não haveria gesso suficiente para engessar a língua dos fofoqueiros. É uma curiosidade, né? Porque muitas vezes nós emprestamos a nossa língua para o cão, para falar mal da igreja, para falar mal dos membros da igreja, para não aceitar as pessoas só porque as pessoas são menos do que nós. Assumimos uma posição, achamos que temos que pisar nas pessoas. Queridos, isso não é amor de Deus não, meu irmão, me perdoa, mas o amor de Deus não é isso. Jesus, quando veio ensinar nessa terra, ele usou dois instrumentos. Ele usou uma toalha e usou uma bacia. Agora ele precisava fazer isso?
Não porque ele era, mas ele se rebaixou, ele foi lá mostrar para as pessoas que cada uma delas tinha o seu valor diante de Deus. Então, para que usar a nossa língua para amaldiçoar? Sendo que a Bíblia fala para nós abençoarmos. O mau uso da língua, querido, lhe custará caro, porque você prestará contas por toda palavra inútil que você proferir. Um exemplo das pessoas, igual eu falei da igreja, pastor, isso demonstra que temos um coração pecaminoso, mau, pois mostramos o que está nele com as nossas palavras. Todas as vezes que você abre a sua boca para abençoar, você se parece com Deus. Mas todas as vezes que você abre para fofocar, você parece com o diabo. Quando eu falo isso, eu estou falando para mim também. Já parou para pensar nisso? Ou está escrito na palavra, falar mal de todas as pessoas, está escrito isso? Não. Ele fala para nós abençoarmos as pessoas. Queridos, outra responsabilidade, estamos terminando. Outra responsabilidade nossa para com Deus é que prestaremos conta dos nossos atos diante de Deus. Amém? Não pense em você que você vai escapar não, viu? Mas eu sou tão bonitinho, eu sou desse jeito. Você pode ser o mais bonito da face da terra, o filho do presidente, mas quando você chegar diante de Deus, é você e Deus. Porque não adianta vir aqui, eu vou na manancial e estou salvo. Se você ter responsabilidade, buscar ao Senhor, aplicar a sua vida na obra, entregar a sua vida a cada dia, você vai ser um salvo, porque vai ser um praticante da palavra de Deus. Mas precisa ter responsabilidade. Mas mesmo assim, vai ter que prestar conta diante de Deus. Amém? Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte, 3:13, 1 Coríntios 3:13. Está prestes a chegar um tempo de prova, no dia de Cristo, para verificar que tipo de material cada construtor, cada um de vocês usou. O trabalho de cada um de vocês será provado pelo fogo, para que todos possam ver se você conserva o seu valor ou não, e o que verdadeiramente foi realizado por você. Então não tem como correr. Os irmãos aqui, quando chegam na igreja, é gostoso ser servidos? Um sonzinho bom, Os pessoal dos voluntários, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. Olha, o pessoal lá do berçário, o pessoal lá fora estacionando os carros, olha aqui, todo mundo trabalhando. Se envolva, querido. Se envolva no processo. Sabe por quê? Porque quando vem uma pessoa na nossa igreja que não conhece, chega aqui assim, querido, boa tarde, seja bem-vindo. A pessoa nunca vê aqui. Quando você fala, olha, você é muito precioso, ela fala assim, meu Deus, ninguém nunca falou isso para mim. E quando ela chega aqui, mas precisa de pessoas. Tudo é um processo. E é tão bom estarmos envolvidos nas coisas do Senhor, amém? Não precisamos sair bramando que fazemos o bem, nem dizer a todos que somos responsáveis para com Deus. São nossas atitudes que provarão tudo isso. No grande dia do Senhor, a nossa obra será mostrada claramente. E você sabe o que o Senhor vai falar? Você está vendo aqui dali? Vem, meu filho, vem, meu servo, vocês que trabalham, vem, todos vocês. Vocês fizeram quantas noites, quantas dificuldades vocês lá na cela de vocês. Aquele irmãozinho que está desistindo, vocês foram atrás dele, vem. Aquela pessoa que estava quase caindo, você foi lá e deu o braço, estendeu ela, tirou ela, e ela está aqui hoje. Sabe, isso alegra o coração de Deus, porque é mais uma alma que saiu das garras de Satanás, é mais uma família que ele não conseguiu levar. Diga assim comigo, eu estou aqui, porque eu fui resgatado pelo Senhor, e eu preciso entender isso,
no meu coração. Amém, queridos? E por último, a minha responsabilidade para com Deus é o tribunal de Cristo que vai me esperar. Lá em 2 Coríntios 5,10 diz o seguinte: porque todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para sermos julgados, e cada um de nós receberá o que merecer pelas coisas boas ou más que tiver feito nesse corpo terreno. O que você tem feito no corpo de Cristo? Tem alegrado o coração de Deus? Esse texto, querido, eles falam que vamos ser galardoados do tribunal de Cristo. Fala que vamos ser galardeados no corpo de Cristo, desculpa, mediante aquilo que fizermos por meio do corpo. Paulo se refere ao corpo de Cristo, que é a igreja e os seus membros. O que você tem feito? Conclusão: tenhamos maior responsabilidade com as coisas de Deus. Tudo que se faz na igreja, não importa o que se pode ser um lazer, uma atividade social, etc., tem que ser feito com compromisso. Nunca faça para as pessoas, faça para o Senhor, pois Ele merece o melhor. Quem convoca, organiza e dirige são os homens, mas a glória é de Deus. Um dia compareceremos diante do tribunal de Cristo para recebermos o galardão por aquilo que tivermos feito por meio do corpo de Cristo. Naquele dia, todas as coisas serão reveladas, e o Senhor, justo juiz, nos recompensará pela responsabilidade com que fizemos a sua obra. Amém? E Ele vai nos responsabilizar quando nós chegarmos. Vamos ficar de pé.